se comparada a experiências feitas em adultos, né? Eu acredito que também seja pelo fato de que as crianças ainda não se tornam totalmente conscientes do mundo exterior, né? Então, crianças muito novas, né, na idade pré-escolar ou na idade escolar, elas não ainda têm essa visão de mundo que os adultos têm, né, a visão da realidade financeira, econômica, a realidade da finitude, da morte, né? Elas ainda estão numa fase da fantasia, elas ainda acreditam em algumas fantasias, algumas ainda acreditam em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em Fada do Dente, em bruxa e por aí vai. Então, talvez por conta disso tudo, né, existe essa peculiaridade. O Michael Sabin, cardiologista dos Estados Unidos, analisou a separação do corpo e escreveu o livro Recordações da Morte. Já Phyllis Atwater, escritora e pesquisadora americana, afirmou que a EQM modifica a fisiologia e a estrutura do cérebro. Ela mesma sofreu 3 episódios de EQM e escreveu Muito Além da Luz e Voltando para a Vida. Aí vamos falar de alguns médicos que sofreram experiência de Coag, né? Alguns pesquisadores, algumas pessoas que sofreram a experiência, né? Então, o Dr. George Hitch, ele teve uma pneumonia dupla e parada cardíaca e foi ressuscitado após 9 minutos. O Daniel Binkley, em Charleston, Estados Unidos, em 75, foi atingido por um raio e acordou no necrotério. Em 89, ele teve a segunda EQM por causa de uma cirurgia cardíaca, né? E ele faz um livro que vira um filme, Salvo pela Luz. A Betty Jean teve uma EQM aos 4 e aos 31 anos e relata a visão e contato com o ser de luz. Escreveu um livro Envolvido pela Luz, mais de um ano como mais vendido na lista do New York Times dos Estados Unidos, no ano de 1992. A Sandra Rogers, né, em 76, tentou suicídio com overdose e um tiro no peito, sofreu importante mudança após a EQM e escreveu o livro Ensinamentos da Luz. O Howard Storm, em 1985, ele é ateu, professor da Universidade de Kentucky. Após a EQM, tornou-se pastor da Igreja Unida do Cristo, faz palestras e programas de TV. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que não, só aqui os mais, né, experientes vão lembrar. Um filme um filme bem antigo, né, lá da década de 80, o nome do filme é Algum Lugar do Passado, e os protagonistas do filme eram essa atriz, a Jane Seymour, e o primeiro super-homem, né? Como é o nome dele? Aquele primeiro super-homem que morreu paralítico, porque teve uma queda, montando a cavalo, teve uma queda e ficou tetraplégico. O mais, gente, me lembra o nome dele? O primeiro super-homem, que fez os 3 primeiros filmes da franquia. Vocês sabem quem é, né? Aquele ator que fez os primeiros filmes de Superman? Gente, dá uma ajuda aí. Eu não sei quem é, não. Vocês não assistiram o primeiro filme. Eu não vou saber lembrar o nome dele. Eu vou aqui. Eu vou mostrar a foto deles para vocês. Gente, vocês de fato são muito jovens. Christopher Reeve. Foi ele que fez o primeiro Superman na franquia, né? Daquela franquia que teve o Superman 1, 2 e 3. Esse ator, praticamente, ele não fez muita coisa no cinema, não, viu, gente? Me desculpe a minha má língua, minha péssima língua, mas ele não fez muitos filmes. Ele, praticamente, os filmes mais importantes que ele fez foi da franquia Superman. E esse filme aqui com
em algum lugar do passado. O filme é interessante porque ele conta a história de um homem que entra em um tipo de propriedade, não sei se é um castelo, não sei se é uma mansão, e ele vê a foto, né, antiga de uma mulher. E no momento que ele vê a foto, ele volta ao passado, né, para a época que essa mulher existia, né, que era interpretada pela Jane Seymour. Então, ela brilhou no clássico em algum lugar do passado e, aos 36 anos, passou por uma EQM após reação alérgica. Flutuou para fora do seu corpo e viu a equipe médica lutando para ressuscitá-la. O relato de Jane é um dos muitos inseridos no livro Death's Door, True Stories of Near-Death Experiences, de Jim Rich, né? Então, experiências, histórias verdadeiras de experiências próximas à morte, né? Então, as portas da morte seria o título do livro. Entre as muitas outras celebridades que disseram ter vivenciado o McKM estão Elizabeth Taylor, Sherry Stone, Eric Roberts, Burt Reynolds, Eric Estrada e Donald Sutherland. Aqui talvez seja uma das publicações mais novas, né, nesse campo. O Dr. Eben Alexander III, ele teve uma experiência de quase morte provocada por uma meningite bacteriana, né, de uma bactéria altamente resistente, né, e ele passou mais de 7 dias em estado de coma. Os médicos têm lutando, né, com antibióticos, fazer alguém escreveu alguma coisa, deixa eu ver. Não, alguém está pedindo para entrar. Então, aqui esse médico, ele é evangélico, e ele é de família evangélica, e ele passou esse período muito grande, né, de uma semana, se não me engano. Eu tenho esse livro, eu já li ele. E enquanto a família estava aqui desesperada nesse plano, né, acompanhando ele, né, fazendo plantões, sempre tendo uma pessoa ao lado, ele estava passando por uma experiência magnífica, que não durou instantes, não durou minutos, durou muito mais, né? E boa parte dessa experiência que ele vivencia, ele nem se lembra quem ele é. Ele está vendo tudo, vivenciando tudo, e diz que depois de um tempo que ele se lembra quem é a sua identidade, né? E o interessante aqui é que, mesmo ele sendo evangélico, as experiências que ele tem, que ele relata, são bem parecidas com as mitologias das religiões orientais, né? Então, a gente parece, assim, que é um cenário, né, de um mundo espiritual bem típico do hinduísmo, né, ou do budismo. Ele vê seres fantásticos, ele vê fadas, ele anda por um ambiente, né, campos, que tem rios, lagos, e aí ele voa, e ele vai... E o mais interessante de tudo é que ele tem contato com o próprio Deus, né? Ele é levado a estar na presença de Deus, e ele diz que Deus não é chamado de Deus nesse lugar. Esse lugar, as pessoas se referem a Deus como Om, né? E ele percebe por quê. Porque quando ele é levado à presença desse ser, ele ouve, né, um zumbido, um mantra no ouvido o tempo todo, né, Om. E é interessante porque esse Om, nas religiões orientais, é dito que é o mais poderoso mantra que existe. Você ficar, né, na hora da meditação fazendo Om, Om.
e ele volta, ele retorna. Dizem que é o primeiro som do universo, né, professor? É, isso. E ele volta, né, e relata. O livro é muito bom, principalmente porque não é uma experiência de quase morte, é uma, né, é uma viagem turística de quase morte, porque pelo amor de Deus. Oi? Esse som também é o som do mantra do chakra frontal, que é o chakra que está no meio da testa, que está relacionado também à abertura do olho espiritual, às percepções espirituais. É o mantra do chakra frontal, o Om. Isso. Então, e depois, né, o que eu achei, esse livro aqui eu não li, depois que ele publica esse livro, Uma Prova do Céu, né, como ele diz, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte, porque não é uma experiência só, ele conta mesmo uma jornada, ele vem e escreve um outro livro, chamado Mapa do Céu, né, como a ciência, a religião e as pessoas comuns comprovam a vida após a morte. Então, quais seriam as explicações para a EQM? Né? Como é que a gente vai tentar explicar esse fenômeno sob diversos aspectos? Né? A gente vai ver aqui algumas posições. Então, primeiro, a gente teria explicações psicológicas para a EQM, né? Em que seria possivelmente um estado de despersonalização ou uma regressão a serviço do ego, né? Ou seja, a pessoa estaria criando na sua mente uma imagem, né, para servir ao ego, para que aquele período seja menos traumático para o ego. Isso, quando a gente fala de ego, a gente está falando de quem? De um dos arquétipos de Freud, né? Ego, id e superego. O ego seria o arquétipo da consciência. Um estado dependente da reativação de lembranças do nascimento. A EQM poderia ser um fenômeno de privação sensorial no momento que o nosso cérebro ele perde, né, as conexões com os órgãos dos sentidos, então ele passa a criar uma imagem para poder substituir essa falta de sensações, né? E também aí a gente teria, segundo os arquétipos de Jung, que são diferentes dos arquétipos de Freud, para Jung o que existe é o self, a sombra e a máscara, né? E ainda por cima Jung traz uma noçãozinha de inconsciente coletivo, né? Você aí teria as explicações, né, de que essas sensações que o indivíduo está relatando sentir seria um produto dos seus arquétipos, né? Então, por exemplo, na hora da morte, nesse momento você não está preocupado com a máscara, né? Então, aqui, para explicar um pouquinho, Freud dizer que temos 3 arquétipos, né, que vivem dentro da gente. O ego, que é esse consciente, que está em contato com tudo, que tem consciência do que está acontecendo. A gente tem o id, que seria todo o inconsciente, né? Aí tem aquela alegoria famosa de Freud, de que a mente humana poderia ser comparada a um iceberg, a parte do iceberg que está sobre a superfície da água é o consciente, seria o ego, e aquilo que está debaixo da superfície da água, que não é visível, seria o inconsciente. E vocês, não sei se vocês sabem, mas o iceberg, apenas 10% do iceberg está acima da superfície da água, né? A massa maior de gelo está embaixo da água. Freud fala isso para mostrar que a maior parte da nossa mente é composta pelo inconsciente, e ele chama esse consciente de id. E ainda ele tem outro arquétipo, que é o superego, que seria uma parte da mente que estaria preocupado com as convenções sociais e serviriam para reprimir o indivíduo, né, a agir de acordo
exclusivamente com seus desejos e impulsos. E no caso de Jung, a gente teria o self, que seria o ego, né? O self, que é o eu mesmo. O superego, Jung vai chamar de máscara, onde ele diz que todos nós construímos uma máscara para poder viver no meio ambiente, no meio social e ser aceito pelos outros. E ele chama o inconsciente, né? O Jung chama de sombra, que seria a parte da mente que não está à vista, onde estão lá depositados todas as experiências que nós vivemos e conhecimentos que aprendemos e que nós não temos controle. Então, por exemplo, no estado de quase morte, você, né, não vai usar a máscara ou o superego para nada, né? Porque naquele momento ali você não tem ninguém para fingir. Você está ali, você e você sozinho, né? Então você não tem uma sociedade para fingir alguma coisa e nem tem que controlar qualquer impulso por conta do meio social, né? Então a explicação seria que ali, psicologicamente, você seria mais autêntico, né? E o superego, ele não só serve para reprimir o ego, mas também para reprimir alguns ímpetos que surgem do id, do inconsciente. Então, pronto, seria né, a liberação total ali do indivíduo enquanto está passando pelo estado de EQM. Aí nós temos uma teoria da neurociência, a teoria da epilepsia do lobo temporal, que é aquele lobo que fica nas partes laterais, né, do cérebro. Afirmou-se que há alguma semelhança entre os fenômenos experimentados na epilepsia do lobo temporal em EQM. Então, quem traz isso são esses distintos pesquisadores, o Persinger e o Macaré, em 87, e Saavedra Aguilar e Gomes Geria, em 89. Já Carr, em 81 e 89, traz a teoria do fluxo de endorfina, onde ele sugere que a EQM poderia resultar de uma liberação maciça de opioides endógenos através do cérebro na hora da morte, embora nenhuma explicação teórica para esta liberação fosse sugerida. Também existe a teoria de gases sanguíneos anormais, né? Então, o cérebro, por estar, ele poderia estar passando por duas situações. Ele poderia estar sendo suprido por um sangue com pouco oxigênio, né? Com baixa pressão de oxigênio, que seria a hipóxia, ou ele poderia estar simplesmente sendo nutrido por uma corrente sanguínea onde o sangue está com hipercárbia, que seria um sangue extremamente saturado de gás carbônico, né? Que a pressão de gás carbônico seria alta. Isso poderia ser uma das explicações orgânicas da EQM. E aí nós temos uma droga chamada ketamina, né? Que age nesse tipo de neurotransmissor adrenérgico, e que tipo de neurônio adrenérgico, e que ela seria um indutor de EQM, né? A ketamina é um anestésico de ação curta, é alucinogênica e também dissociativa. Justamente essa capacidade de promover dissociação, né? Que essa dissociação seria uma forma de estado alterado de consciência, ela ficaria... O indivíduo, por conta da ketamina, ele estaria travando dentro dele, né, uma experiência dissociativa ou uma experiência de inconsciência. Então, ele ficaria no limiar, na fronteira desses dois estados, e isso geraria a EQM. É um excelente analgésico através de outras vias neuronais, e a EQM seria a consequência do bloqueio de receptores cerebrais para o glutamato, né? Então, não sei se vocês sabem, mas justamente o glutamato, ele é um neurotransmissor que
tem a função, né, de inibir neurônios, né? E os neurônios que liberam glutamato, a intenção deles é evitar uma hipersensibilidade ou disparos, né, das transmissões, da condução do impulso nervoso nos neurônios. A ketamina reproduz a viagem através de um túnel, a entrada na luz, a convicção de estar morto, alucinações, experiências extracorpóreas, ruídos no início da experiência e troca telepática com a entidade que poderia ser Deus. Nem as experiências de EQM nem a ketamina mostraram semelhança com os efeitos das drogas psicodélicas, como a dimetiltriptamina e o LSD. E aí a gente vai para o que nos interessa, né? Qual seria a hipótese transcendental? A gente trouxe aqui uma explicação farmacológica, uma explicação fisiológica, uma explicação, né, neurológica, uma explicação psicológica, e agora vamos falar da hipótese transcendental, né? É a mais aceita pelas próprias pessoas que viveram o EQM, os quais acreditam que essa experiência seja um deslumbre, né? Um pequeno trailer da vida após a morte. Não é acatada pela ciência oficial essa hipótese, por contradizer os paradigmas firmados pela medicina e pelo fato do método científico destruir a capacidade de estudar tal fenômeno, né? Porque para nós, que estamos ligados ao método científico, toda experiência, toda teoria só é válida se ela puder ser reproduzida, né? Ou se for possível observar ela acontecer novamente. Então, se eu só posso considerar algo que eu posso induzir novamente, né? Repetir a experiência, ou se eu puder, com facilidade, observar a experiência ocorrer de novo. Então, os estudiosos ligados à espiritualidade, né, aos vários campos de estudo da religião, vocês não se esqueçam que existem 4 tipos de conhecimento, né? Existe o conhecimento científico, que é aquele que é gerado, produzido pela ciência, que é baseado pelo método científico. Existe o conhecimento ideológico, existe o conhecimento filosófico e existe o conhecimento religioso. Porque as informações, por exemplo, da Bíblia, como ela foi escrita, em que ano foi escrita, o estudo, né, das expressões que no idioma original em que foi escrito, isso é uma forma de conhecimento, né? Os dogmas das religiões, isso é uma forma de conhecimento. Então, a gente não pode dizer que só o que é científico é conhecimento, não. Existe conhecimento científico, o ideológico, o filosófico e o religioso, né? Então, existe grupos de estudiosos ligados a algumas religiões que estão tentando, né, de alguma forma, trazer suas explicações para isso. Então, por exemplo, as comunicações mediúnicas, né, aquelas pessoas que estudam a mediunidade, a memória extracerebral, né, que é acreditar que a mente não faz parte desse mundo material, a mente faz parte de um outro mundo e ela usa o cérebro para se comunicar com essa realidade. Casos sugestivos de reencarnação. Existe um autor chamado Ian Stevenson, ele escreveu um livro chamado 25 casos sugestivos de reencarnação. E eu vou contar só um deles para vocês verem como esse tipo de investigação é feita. O Ian Stevenson, ele é alguém ligado à ciência, né? Porém, ele se interessou por esse campo de estudo e decidiu dedicar-se a ele às custas de várias perdas, né? O Ian Stevenson perdeu credibilidade dentro do meio científico, né?
foi acusado de manipular informações e por aí em diante. Mas eu acho que o livro mais famoso dele é um chamado 25 Casos Sugestivos de Reencarnação. Repare que ele usa a palavra sugestivo, porque ele não pode provar. Então, um dos casos que ele traz é no Brasil, né? Uma família que simplesmente tinha uma filha mais velha, e aí, né, vieram os outros filhos, né? E então chega um momento que a filha mais velha morre. E depois que a filha mais velha morre, a família, achando que não teria mais filhos, tem um menino. E o menino nasce e já nasce largando a real, dizendo: eu sou fulana, eu sou a primeira filha de vocês. E já vem contando tudo, né? Eu vi isso e aquilo, foi assim, foi dessa forma, parará, parará, parará. E ainda por cima, ela, né? Ou ele, né? O menino, ele diz que, meu Deus do céu, é surpreendente esse relato. Ele diz que ele decidiu reencarnar, desencarnar, para reencarnar no corpo de um menino, né? E o Ian Stevenson fala que o menino ele é extremamente afeminado, ou seja, é praticamente como se o arquétipo lá da mulher, né, da primeira filha, só estivesse em um outro corpo, né? E esse menino que nasce, ele assim muito cedo desenvolve habilidades grandes em bordado, em culinária, em prendas domésticas, mostrando que ele preservou o aprendizado lá que foi adquirido, né, na vida, né, como a primeira filha daquela família, né? E ele diz ainda que o motivo pelo qual ele fez tudo isso é porque quando ele estava no corpo de uma mulher, ele se sentia extremamente insatisfeito porque não era livre, né? Ele sabia que enquanto estivesse na casa dos pais, ela não era livre porque tinha que estar debaixo das ordens do pai, do controle do pai, e no dia que se casasse, ela só mudaria de senhor, né? Ela deixaria de ser dominada pelo pai e passaria para ser dominada pelo marido, né? E provavelmente depois que o marido morresse, ela seria dominada pelos filhos. Então, como lá, né? Enquanto vivia a, a vida, né, da primeira filha do casal e tinha essa noção de, né, de falta falta de liberdade feminina, de opressão social feminina, ela vivia insatisfeita porque ela queria passear, queria conhecer o mundo, queria viajar e simplesmente estava insatisfeita porque sabia que por não ter liberdade ela não iria é, realizar seus sonhos. Então, ela consegue, de alguma forma, ela não comete suicídio, ela consegue, de alguma forma, encerrar a reencarnação para começar outra no corpo de um menino, porque esse menino, como era homem, ele seria livre, né? Como ele se tornaria homem, ele seria livre e poderia fazer o que bem quisesse. Então, ele foi.
sediando ela, né? Ok. Por favor, coloque. Tem um outro caso desse livro também interessante, que é de um indiano, né? É um menino que simplesmente, bem cedinho, né, nos primeiros anos, ele começa a falar, né, eu sou fulano de tal, né, eu não pertenço a essa família, eu não sou daqui, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, sou casado, tenho tal profissão, ele vem, né, com essa memória. E simplesmente a família primeiro repreende, né, o menino, lógico, ele toma uns tapinhas, né, é, e, e como ele insiste, né, apesar da repreensão, ele não muda de ideia, ele insiste muito, simplesmente o Ian Stevens consegue contactar, né, essa família, e um dia eles fazem uma viagem, né, eles saem da casa do menino, o menino diz onde ele mora, e eles seguem, né? O menino vai dizendo, vamos pegar o trem assim, parar em tal lugar, pá, e o menino vai guiando eles, né? E o menino, a primeira coisa que aconteceu é um susto, porque o menino dizia que ele morava numa casa amarela, né? A minha casa, a frente é pintada de amarelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando eles chegam nesse lugar, a casa existe, como o menino descreve, mas a cor não é a mesma. E aí, então, chega e chamam os moradores, né, da casa e falam. E aí um dos moradores diz, não, de fato, essa casa era amarela, né, e ela foi mudada, né, de cor, né, ela foi pintada novamente depois que o pai da família morreu, que no caso era o menino reencarnado. E quando ele chega para a mãe da família ali e diz, você foi minha esposa. E ela chega e diz assim, como? Isso não existe. E aí ele começa a contar, você está vendo essa cicatriz que você tem no braço? Isso aí foi porque você não gostava de minha mãe, implicava com ela, eu te dei uma surra. E ficou essa cicatriz. E ele foi contando, mas mesmo assim a mulher ficou cética. Aí o menino diz assim, você quer que eu conte para você detalhes da nossa vida amorosa? Imagine uma criança que devia ter uns 5 ou 6 anos, né? Não, como é que uma criança dessa tem ideia do que seja uma vida amorosa? E aí ele não pode contar ali, né, na frente de todo mundo, porque isso seria seria cometer um absurdo muito grande para os indianos, né? Expor a vida sexual de um casal ali seria algo assim, vamos dizer, inaceitável, né? Uma coisa que para eles não pode acontecer. Aí ele diz assim, vamos ali no quarto, eu conto para você. Aí a mulher entra no quarto com o menino e ele chega e conta, né? A gente fazia isso assim, 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 assim. E quando a mulher sai do quarto com o menino, a mulher sai transtornada e dizendo, de fato, esse menino era meu marido. É meu marido que morreu há tempos atrás, né? E existe também um outro caso, né? Existe pesquisadores que fazem regressão, né? Para tratar algumas doenças, né? Visitando a reencarnação passada de indivíduos. Isso não é muito indicado, né? Isso não é para ser feito assim, de forma banal. Tanto que a gente tem um profissional lá no centro, que é o meu amigo George Mariani, que ele trabalha com esse tipo de técnica, mas ele se recusa a fazer, né, a aplicar essa técnica de forma temerária, né, de uma forma banal. Então, esse caso aqui é de uma outra, né, pesquisadora
que ela tratava os pacientes psiquiátricos dela com experiência, com essa regressão, e chegou para ela o caso de uma esposa e a ela tinha sido tratada por outros médicos, mas ela era refratária ao tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicoterápico, e simplesmente essa esposa, né, ela se recusava a sair de casa à noite. E isso era um transtorno para o marido dela, né? Porque o marido dela era um marido excelente, fiel, ela estava satisfeitíssima com o marido e tinha lá os 5 filhos, né? Tudo que seria o ideal, né? O sonho de uma mulher. Ela disse que não tinha o que reclamar, né? Porém, a maior queixa é que o marido já tinha se conformado com isso, né, dela se recusar a sair de casa à noite por qualquer motivo. E ele, algumas vezes, ela foi obrigada, porque o marido dela era um representante de uma empresa muito, muito, muito rica, né? Ele ocupava um cargo de destaque na empresa, e quando era oferecido alguns tipos de eventos sociais, né, festas ou jantares à noite, não ficava bem ele aparecer sem a esposa. Isso prejudicaria a imagem dele da empresa. Então, ele chega para ela e diz, olha, infelizmente aqui é uma questão que você vai ter que sair. E ela aceitava, mas ela aceitava com a seguinte condição. Na volta, quando eles voltavam, ele tinha que parar um carro a alguns metros da casa, né? E aí ele desligava o carro, deixava lá no carro, saía andando até em casa para saber como estava, né, os meninos. E aí ele voltava e dizia a ela, tudo está bem, não aconteceu nada demais. E aí eles, né, iam completava o percurso do carro até a casa. E essa pesquisadora conseguiu fazer uma experiência de regressão, né, lá, e descobriu o seguinte, que numa vida anterior, caso sugestivo, viu, gente? Você não pode provar, sugestivo. Numa vida anterior, essa senhora, ela não tinha casado, né? E ela dedicava-se a cuidar dos 5 filhos do irmão mais velho, né? Então, esse irmão mais velho era casado, tinha 5 filhos, e ela tinha decidido, né, ser tia. Ela não quis ser mãe nem esposa e decidiu cuidar dessas crianças. E, por uma pressãozinha, né, da sociedade, o pessoal dizia, olha, frequente eventos, né? Quem sabe você não encontra o marido, você vai ter a sua família, né? Vai ter os seus filhos, e por aí vai. E ela sempre resistente, né? Até que um dia ela decide, né? Ela cede a essa pressão social e decide sair de casa à noite para ir em um desses eventos. Quando ela retorna, simplesmente uma tragédia acontece. Enquanto ela estava fora no evento, o irmão, né, não sabe se por um surto psicótico ou por qual motivo, matou a esposa, matou as 5 crianças e matou a si mesmo. E quando ela chega em casa, que ela recebe isso, é uma experiência desagradabilíssima, por isso que ela pedia ao marido para nunca ir direto para casa, porque ela era, né, talvez uma memória que ela não queria reviver, de tão trágica que ela viveu na outra vida. E o que aconteceu com essa mulher na outra vida é que ela se culpou. Ela dizia para si mesma que se ela não tivesse ido para o evento,
ela estaria em casa e talvez tivesse dissuadido o irmão a cometer aquela tragédia. Então, ela passa a vida se culpando e comete suicídio. Né? E aí o que acontece? Nessa encarnação agora que ela está, ela vem para ser mãe dos 5 sobrinhos que foram, né, massacrados pelo pai, né? E ela descobre também que o pai dela, nessa encarnação, foi o irmão que matou 5 filhos. E o pai dela morreu justamente por ter um sério problema com o alcoolismo, né? Porque aí a médica falou que ele veio, né, para tentar resolver esse débito, mas não conseguiu lá, pelos motivos dele, se entregou ao vício e morreu. E o tratamento passa a receber esse viés e ela consegue responder ao tratamento psiquiátrico, à psicoterapia, e consegue, aos poucos, livrar-se desse trauma. Né? Então, outros estudiosos, né, das religiões espiritualistas, né, vai também observar as marcas de nascença como heranças, né, de acontecimentos de outras vidas, né? O indivíduo que morreu com uma bala no coração vem com uma marca de nascença no peito e por aí em diante. A transcomunicação instrumental, alguns indivíduos tentam criar um aparelho para registrar esse mundo do material. O que eu já vi foi um indivíduo que botou uma câmera de televisão, uma câmera, né, uma câmera de filmagem na frente de uma tela de uma televisão, né? E a televisão era conectada à câmera. Então, a câmera filmava a televisão, né, a imagem da televisão, e a tela da televisão transmitia essa imagem. E tanto a imagem quanto o áudio. E eles disseram lá que observaram algumas coisas, né, alguns áudios foram captados, né, algumas nuances foram captadas. Existe a regressão de memória, como eu falei, e a projeciologia, que é esse estudo para induzir as pessoas a saírem do corpo. Né? 80% de 700 entrevistados sofreram transformação profunda e positiva. É um dado do Outwater. A visão de seres de luz acompanha-se de elevação espiritual, expansão da consciência, entusiasmo pela vida. Acentuadas mudanças na personalidade nos relacionamentos são relatados nos experientes. Também é relatado diminuição do medo da morte e desapego. Também observa-se melhora da inteligência, instalação de um sentido de urgência, ou seja, viva o momento, melhora do senso de responsabilidade. Também ocorre eliminação de tendências suicidas, busca de uma religião mais espiritualizada, melhor aceitação do corpo físico, aumento da sensibilidade mediúnica, né, para aqueles que têm essa capacidade, algumas mudanças fisiológicas, mudanças no funcionamento do cérebro, como estimulação do hemisfério direito e do sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do encéfalo responsável pelas emoções. E o hemisfério direito, ele é responsável pelo conhecimento e pela vivência mais abstrata, né? Enquanto que o lado esquerdo é mais ligado ao conhecimento lógico, matemático e por aí em diante. Né? E, para acabar a apresentação, uma frase do Karl Popper que diz: eu acredito que valeria a pena tentar aprender algo sobre o mundo, mesmo se nessa tentativa nós aprendermos apenas que não sabemos muito. Esse estado de ignorância aprendida pode ser útil em muitos de nossos problemas. Pode servir para que todos nós lembremos que, mesmo diferindo amplamente as várias pequenas coisas que sabemos, em nossa infinita ignorância somos todos iguais. Ok? Eu vou
parar a minha apresentação. Então, gente linda, o que é que vocês me dizem? Ninguém tem nada a acrescentar? Bom, professor, na verdade é uma questão que eu também nunca havia refletido ou estudado ou lido a respeito, né? Trouxe muita informação, eu acredito que ampliou muito a minha percepção, a minha observação a respeito dessa temática e os dados apresentados, os exemplos, né? Como a aula foi organizada, né? Me trouxe a confirmação de que é algo que é importante que se faça uma observação, né? Porque até então eu nunca tinha tido a sensibilidade, por exemplo, né? Eu acho que não sei se sensibilidade é mais adequada para ficar atento a essas questões, né? Pra, esse insight a respeito dessa questão, mas um evento, né? Bastante interessante. Eu acho que cabe uma atenção, cabe também uma reflexão a respeito. Pois quando a gente... Olha, Saulo, assim, quando eu vejo essas informações, né, esses relatos, cria em mim uma noção de que nós somos extremamente materialistas, né? Nós estamos muito entretidos com o mundo material, né? Então, quase 100% que a gente faz todo dia é voltado para as coisas dessa existência, desse plano material, né? Se preocupar o que comer, o que comprar, o que vestir, estudos, profissão, emprego, tudo isso, né? Então a gente fica muito entretido e esquece, né? Até os mais religiosos, eles não conseguem pegar a maior parte do seu dia e se dedicar, né, a essa transcendência. Porque justamente ele tem que trabalhar, ele tem filho, tem esposa, tem marido, tem tudo, né? Tem um monte de coisa. Ele não pode se dar o luxo de passar mais da metade do seu tempo acordado dedicando-se a isso. E aí está justamente um dos motivos pelo qual a Igreja Católica fala tanto da importância de se dedicar, né, 24 horas por dia à vida eclesiástica. Mas eu acredito que a gente deveria buscar um meio termo aí, né? Nem tanto um extremo, nem tanto o outro extremo. Outra coisa que é justamente porque a gente se dedica tanto a uma vida que vai acabar, que vai ter fim, né? E se essa vida tem fim, qual de fato é a vida verdadeira? É essa ou é a próxima? Né? Tem um ditado na religião espírita que diz assim: nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Né? E assim, é interessante quando você vê os relatos, né, das pessoas que a maioria, 85%, relata uma experiência positiva, né? Provavelmente aqueles 15% é o indivíduo que tentou se matar, ou estava usando drogas, né? Ou estava fazendo algo em que essa consciência se sente culpado, né? E por isso ele acaba tendo uma percepção diferente dos outros 85%. E aí eu fico assim, poxa, será que seria interessante eu ter uma experiência dessa? Porque eu vou voltar mais inteligente, eu vou voltar, meu cérebro vai funcionar melhor,
eu vou ficar mais desapegado, eu vou ficar mais espiritualizado, eu vou ficar mais tranquilo, porque eu sei que a vida não se restringe a essa aqui que nós estamos vivendo, né? Então, a gente para e fica assim, pensando, né? Poxa, já que isso é tão bom, por que não é quase facultativo, né? A gente tem a escolha de passar, né? Decidir passar ou não, e passar quando aceitar, né? Porque se eu disser hoje, eu quero uma experiência de quase morte, eu não vou ter isso porque eu quero. Né? Então, outra coisa é o fato de que a ciência, essa ciência a qual nós fazemos parte, ela tem atrasado um pouco os estudos, né? Eu acho que é uma forma de tentar se proteger, porque imagine, qualquer um que tenha uma ideia muito legal e pegue vários livros de vários pesquisadores que estudam essas experiências, ou até livros escritos por pessoas que passaram por essa experiência, ela pode forjar uma experiência de quase morte. Né? Ela pode simplesmente traçar um script, um roteiro todo bonitinho, né? E aí, simplesmente, no meio da família, cai duro, né? Toma algum tipo de hipnótico, ou toma uma droga psicotrópica mais forte, né? E finge desmaio, porque é mais fácil, né? Você, sob o efeito dessa droga, cair, ficar mais imóvel, né? Dando mais a aparência, né, de que não está ali. E acorda com a historinha pronta, né? Eu vi isso, eu vi aquilo, passei por um túnel, vi não sei quem, vi fulano, vi uma luz, e por aí vai. Então, a ciência, ela apanhou muito da religião, né? Porque a religião é simplesmente assim, eu acho que Deus falou isso e pronto, acabou, e você tem que aceitar, né? Quem foi que disse que Deus falou? Não, eu sou o homem de Deus, eu sou o emissário de Deus, eu sou o ministro de Deus, e eu li ali na Bíblia, né, ou no Corão, ou no Bhagavad Gita, sei lá, em que livro religioso, ele dá a interpretação que lhe convém, e diz, não, isso quer dizer isso, e acabou. A gente tem agora uma minissérie, não sei se vocês assistem, o The Handmaid's Tale, né, o Conto da Aia, que teve, acho que 3 temporadas. A próxima até parou de gravar no meio por causa da pandemia. Que, assim, a série é chocante, é interessantíssima, mas é chocante. Passa-se num futuro onde as mulheres perdem a capacidade de ficar grávidas e apenas algumas, né, um número muito pequeno de mulheres ainda conseguem engravidar. Então, muda-se todo o sistema social, econômico, financeiro. Essas mulheres passam a ser usadas para a procriação. E elas perdem direitos, elas não têm direito à liberdade, não têm direito à expressão, não têm direito a nada, né? Elas são as aias, né? Elas se vestem de vermelho, né? Porque cada pessoa nessa sociedade tem uma cor de roupa, ela se veste toda de vermelho, e simplesmente aí o sistema, né? Há um sistema governamental que organiza toda essa nova realidade, e assim, essa aia vai de casa em casa tendo filhos, né? Então ela vai para a casa de fulano do bonzão lá, fulano de tal, né? E ele é casado, tem uma vida, a esposa é estéril, né? Por uma doença que ninguém sabe por que aconteceu, e
simplesmente eles se baseiam numa parte da Bíblia lá, né? Uma parte em que Sara, né, que era a mulher de Abraão, por não conseguir... É Sara? Eu acho que é Sara. Ela é Sara, né? Ela chega a dar, né, Bila, que é a escrava dela, né? Como ela não podia dar filhos, ela simplesmente oferece a escrava para Abraão, né, ter filhos com ela, né? E aí eles estupram, né? A esposa pega nos braços da Aya e o marido estupra, né, a mulher. E antes disso tem um ritual onde se lê essa parte do versículo bíblico e eles usam esse versículo bíblico para justificar essa nova prática. Então, imagine se na religião as coisas podem acontecer com esse viés, né? Um bonitinho que tem, né, um certo poder de persuasão, lê um livro sagrado e diz: Deus quer isso dessa forma, como eu vi aqui na palavra dele, ele quer assim, acabou, é assim que vai fazer e pronto. E se você for contra, você é morto. Então, a ciência... Professor? Oi? Professor? Oi. Só para complementar, o que eu também acho muito interessante nessa série é como tudo foi se dado, né? Porque ela começou com passos pequenos, né? Tipo, saiu que uma notícia que as mulheres não poderiam mais trabalhar e foram demitidas. Aí depois saiu um projeto de lei falando que elas não poderiam mais controlar seu dinheiro no banco, só os maridos. Depois saiu outro que elas perderam seus direitos e só os maridos, elas só poderiam fazer as coisas que os maridos deixavam. E, assim, foi uma coisa bem aos poucos. E com meio que a religião, né? Embasando todas essas tomadas de decisões, todos esses projetos. Então, é como se fosse... E as pessoas não foram percebendo, porque elas achavam que era uma coisa normal, entendeu? Então, eu acho muito interessante isso, porque realmente a gente é muito real, tipo, a gente tem mudanças. Não, o que acontecem. O que é assustador é porque você assiste a série e você fica olhando assim, rapaz, isso não está difícil de acontecer. Exato, por isso que eu fico chocada ficava chocada a cada episódio, porque realmente é uma coisa que você vê acontecendo, projeto de lei sendo aprovado, coisas, tipo, leis super retrógradas voltando à tona, e a gente não faz nada, entendeu? E é a mesma coisa a série abordando isso, as coisas todas regredindo, tudo que as mulheres tinham conquistado, elas foram perdendo. Então, eu achei muito interessante. Eu não sei se você se lembra, mas justamente esse sistema, né, teocrático, ele culpa, né, a esterilidade das mulheres como um castigo de Deus, porque as mulheres largaram seus afazeres naturais, elas deixaram de ser as donas de casa e as mães dedicadas, né, para poder trabalharem fora, para poder competir com o homem, né, na luta pela sobrevivência, na conquista da subsistência, e por aí vai. Então, como as mulheres abandonaram seus sagrados deveres, né, aí Deus castigou elas e elas ficaram estéreis. E aí as poucas que sobraram, né, fizeram isso. Eu gosto muito de um canal do YouTube. Eu não acho que o youtuber que eu vou falar aqui ele é perfeito, não, né? Eu não acho que ele é essa Coca-Cola toda, né? Que ele é um cara 100% correto, né? Eu, às vezes, olho assim e vejo que, às vezes, ele dá um deslize, ou comete um exagero, ou toca um sensacionalismozinho. Mas tem um canal do YouTube chamado Põe na Roda, e esse canal ele traz um noticiário semanal, né? Que deu na semana, justamente fazendo trocadilhos, né, porque esse canal é feito por um homossexual assumido e ele fala de temas relacionados aos direitos, né,
LGBTQIA+, meu Deus, é tanta letra. E simplesmente, há algumas semanas, ele relatou um vídeo de uma religiosa. Rapaz, a mulher fala coisa que assim você vai assistindo e você vai arregalando os olhos e botando a mão na boca. E ela diz assim que o único sexo que não provoca doença é o sexo no casamento, né? Porque, inclusive, a AIDS foi um castigo de Deus para a homossexualidade ter se espalhado tanto no planeta, né? Então, aí, se eu tivesse lá